capítulo 6, e eu queria fazer apenas a leitura de 4 versículos, 5. Capítulo 6, irmãos. Diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. Repita comigo: um profeta. Aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito das suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu escolhi esse versículo, na verdade eu escolhi essa passagem durante toda a semana, porque desde o começo da semana passada até essa semana o Senhor colocou essa passagem no meu coração. Eu já preguei algumas vezes nessa mensagem, mas eu acredito que Deus tem algo novo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. A história é bem conhecida, os irmãos já conhecem. Normalmente as pessoas conhecem a história dos 300, né, que venceram a guerra, e por aí fica. Mas quando as pessoas começam a ler desde o capítulo 1, nós começamos a ver o porquê que essa história se desenrolou dessa forma. Se você ler desde o capítulo 1, você vai ver que Josué, no capítulo anterior ainda, no livro anterior, ele convoca a sua casa, ele chama toda a sua casa e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 do livro de Juízes, nós começamos a ver como ele faz essa transição, e o povo havia deixado os ídolos, haviam deixado de seguir aos deuses do Egito e começaram a seguir a Deus. Amém, irmãos? E aí, por conhecer a Deus, ter alguma experiência com o Senhor, devido a tantas experiências, os irmãos sabem, dele durante o Egito, durante o deserto, durante a chegada dele na terra prometida e tudo ali, eles tiveram muitas experiências, e muitos daqueles povos decidiram a viver com Deus, com o Senhor, e não misturar mais os deuses. Quando você começa a ler no capítulo 1, você vai ver isso. E logo em seguida, no capítulo 1, ainda no final, e no capítulo 2, você vai vendo que o povo volta a se desviar dos caminhos do Senhor. E porque eles fizeram coisas erradas, então começaram a surgir problemas. E surgindo os problemas, eles voltavam para o Senhor. E aí eles começavam a ser abençoados de novo. E aí eles começavam, depois que eles foram abençoados, eles voltavam a servir os deuses antigos de novo. Parece uma história repetitiva. Se você começar a ler desde o capítulo 1, você vai ver que essa história se repete muitas vezes. Em alguns outros juízes, você vai ver a mesma situação. Eles começavam bem, adorando a Deus, mas no meio do caminho, eles começavam a desviar os seus pensamentos, desviar a sua atenção, e misturavam-se com os deuses. E quando eles se misturavam com os deuses, vinha o inimigo e entrava
minava, e aí quando eles viam-se nessa situação, eles clamavam novamente ao Senhor. E eu fiquei lendo e olhando e observando e dizendo, meu Deus, parece que a história só se repete. Não é verdade? A história parece que só se repete. Ainda que não somos o povo, o Israel legítimo, né, de origem judaica, mas nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E a história parece que não muda muito. E quando nós vimos aqui, nós vimos a história um pouco da situação de Gideão, onde o povo começa a perecer, as lutas eram grandes. Por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam todo o alimento deles. E eles ficavam somente com o que restava. E o que restava não era suficiente para suprir as necessidades. E por não ser suficiente para suprir as necessidades, irmãos, então eles começavam a não saber o que fazer. E por não saber o que fazer, alguns, porque as eiras eram geralmente nas partes altas, e para quem não sabe o que é uma eira, a eira era um lugar onde se malhava o trigo. O trigo era malhado num lugar alto, por quê? Porque precisava de vento. Quando eles batiam o trigo, as cascas subiam e o vento levava. E de longe os midianitas viam aquela fumaça, né, de palhas voando. Eles diziam, olha, eles estão pegando comida, eles estão trabalhando lá. Então eles subiam para roubar a comida dos midianitas, dos israelitas. Então era essa mais ou menos a situação. E o lagar, irmãos, aí ele era mais ou menos um tamanho, quem sabe como isso aqui, talvez um pouco menor, onde as pessoas se juntavam, batiam o trigo, as cascas iam embora, eles ficavam ali e preparavam todo o material. Porém, o lagar geralmente é um lugar pequeno. É um lugar onde se comportava talvez ali uns 1 metro ou 2 metros de largura, por 2 metros também. Era um lugar pequeno, porque era ali onde eles colocavam as uvas. Colocavam as uvas ali e eles pisavam as uvas para poder extrair o suco. E ali eles faziam os vinhos, faziam os sucos de uva e tudo que eles precisavam. Então o lagar era um lugar pequeno na parte baixa, enquanto que a eira era um lugar alto, não é? E era um lugar grande. E eles começaram a observar que os midianitas vinham e empobreceram o povo de Israel. E quando o povo de Israel se achava naquela circunstância, naquela dificuldade, eles voltavam para o Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que eles levantaram um clamor. Amém, irmãos? Um clamor é algo, irmãos, que move o coração de Deus. Amém? O clamor é algo que sai de dentro de nós e alcança o coração de Deus. Alcançando o coração de Deus, vem a resposta para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus envia um profeta. E o profeta chega a falar com os filhos de Israel, ou com os judeus, né? Com os filhos de Israel, e dizendo assim: olha, Deus fez vocês saírem do Egito com mão forte. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão passando essa dificuldade porque querem. Vocês estão passando essa dificuldade contra os inimigos porque vocês querem. Porque o nosso Deus, ele já fez vocês saírem do Egito. Na verdade, o que ele estava dizendo era que os antepassados deles saíram do Egito. E ao sair do Egito, foi Deus quem colocou a mão e fez com que eles saíssem com a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então ele estava dizendo basicamente o seguinte: clame ao Senhor, busque ao Senhor, comece a clamar, comece a pedir ao Senhor, porque da mesma forma que ele tirou seus pais lá do Egito, levantou a Moisés e destruiu todos os deuses do Egito, ele fará por vocês também grandes coisas. Era isso que ele estava dizendo, porque quando ele diz assim: olha, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, estava dizendo, da mesma forma que ele fez antes, ele fará hoje para a glória do nome do Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Amém? Todos concordam? Diga amém. Glórias a Deus. O que acontece é que quando o Senhor vem falar com Gideão, ele encontra Gideão meio que desmotivado, meio que sem forças para clamar ao Senhor. Ele encontra Gideão, irmãos, sem ânimo, sem alegria, sem confiança de que Deus faria novamente o que já fez no passado. Então ele encontra Gideão dessa forma. E eu fiquei imaginando aqui, dizendo o seguinte, porque todas as vezes que eu falo do lagar, irmãos, eu falo do esconderijo onde a pessoa se alimenta, ainda que seja pouco, porque o lagar era um lugar pequeno, como eu falei, 2x2 ou 2x4, um lugar pequeno, para malhar o trigo ali, não tinha como se fazer. Não tinha vento, não tinha espaço, mas ainda assim era o único lugar que ele comia um pouco. E ele disse: eu tenho que fazer isso pela minha família, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. E eu fico imaginando e olhando nesta hora, irmãos, quantas pessoas deixaram de buscar o verdadeiro Deus, de clamar ao Senhor, porque estão olhando para si mesmo e dizendo: o Senhor não vai fazer, eu estou em pecado, eu errei, eu fiz isso, e não estão buscando ao Senhor. Estão vivendo dentro de um lagar, colhendo somente o que Ele faz, comendo somente do que você mesmo produz, onde Deus está dizendo: o teu lugar não é aí. Aleluia, eu quero fazer algo maior para a tua vida. Sai do lagar, sobe para a eira, porque da mesma forma que eu fiz com os teus pais, irei fazer com você também. Para de ficar nesse lugar chorando, lamentando, dizendo: sou coitadinha, não sei o que fazer, não tenho mais ação, onde o Espírito do Senhor está dizendo: eu te levantei, e da mesma forma que tirei do Egito os teus pais, irei fazer novamente com você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Alguns dias atrás nós falamos a respeito disso, de quantas vezes Deus já fez por nós, e nós começamos a olhar para trás e lembrar de quantas vezes o Senhor nos socorreu, quantas vezes o Senhor levantou as suas mãos para nos socorrer, ainda que muitas vezes fracos, falhos, o Senhor entrou com providência e abençoou. Então Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia, eu tenho algo grande para fazer, e o que eu tenho para fazer não é somente para você, vai incluir você, sua casa, sua família. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir de novo: o que eu tenho para fazer vai incluir você, tua casa, tua família, vai incluir os teus bens, vai incluir a tua vida espiritual, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Gideão interpela o anjo, interroga o anjo, né? Perguntando: mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Parece pergunta de crente atual, não é? Por que eu estou passando por isso? Mas se eu trabalho na tua casa, por que eu estou passando por isso? É porque você trabalha na casa do Senhor. Amém? Ah, não, mas por que eu estou passando por isso? Porque você está no reino oposto ao reino do inimigo. E quem está no reino oposto do inimigo passa por luta, porque o inimigo vai batalhar as guerras para tentar te desanimar e levar você de volta para o reino dele. E se você está passando por luta, por provações, por guerra, é porque você faz parte do reino do Senhor. E se eu fosse você, eu glorificaria o nome do Senhor essa noite, porque o Senhor está dizendo: do mesmo jeito que eu já fiz, voltarei a fazer e te abençoar, e guardarei a tua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas se tudo isso está, se o Senhor é conosco, porque isso nos sobreveio?
E vem muitas respostas a respeito disso. Vem muitas respostas, mas antes de eu entrar em algumas dessas respostas, irmãos, eu quero ler mais um pouquinho, porque ele diz assim: e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Aleluia. Ele estava dizendo assim: olha, os nossos pais falavam dos milagres, e os nossos pais contavam que o Senhor, mandou as 10 pragas para destruir os reis, os deuses do Egito. E a gente fica olhando e ele dizendo assim: olha, e a gente passou pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu. Eu fico imaginando, irmãos, os pais contando para os filhos. E eu gostaria de dar uma paradinha aqui, abrir um parêntese para falar com você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era comum, era algo normal entre os judeus sentar e contar as histórias que Deus havia feito para eles. Por isso que ao levantar as portas, lá tem uma porta chamada Porta Velha. Era onde os homens, os anciãos se sentavam e começavam a contar os feitos que o Senhor havia feito, as grandes coisas, as maravilhas. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que você precisa sentar com teu filho, você precisa sentar com ele e dizer assim: olha, foi Deus quem abriu a porta. Às vezes você está vivendo um milagre, mas o teu filho não entende. Às vezes você está vivendo um milagre, mas ele não entende que foi Deus quem abriu a porta, que foi Deus quem te trouxe, que foi Deus quem está fazendo as coisas, que é Ele que está abrindo o caminho. Então para um momento e começa a contar para os teus filhos e a dizer: olha, se você está comendo hoje é porque Deus abriu a porta. Se você está vestindo essa roupa é porque Deus nos abençoou. Aleluia. Começa a contar as glórias que o Senhor tem feito na tua vida. Os pais não ficavam contando miséria. Os pais não ficavam ali contando miséria. Ah, você sabe, isso aqui está muito difícil. Olha aquilo, não. Ele dizia assim: olha, o Senhor nos abençoou. Aleluia. Ele mandou pão quando não tinha pão, quando a minha mão não podia estender para trabalhar e trazer o pão, o Senhor fazia cair do céu o alimento para a minha vida, ao invés de ficar murmurando e reclamando da comida que está comendo e como está vivendo. Deus está falando com o seu povo. E se está falando com o seu povo, abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Eu vou fechar já o parênteses, mas eu ainda estou aqui com a palavra em nome do Senhor Jesus. E ele diz assim: o que foi feito das maravilhas. Os nossos filhos querem viver as nossas experiências. Amém, irmãos? Eles olham: mas Deus fez isso com o Senhor. Papai, Deus fez isso. O Deus já fez isso na sua vida. Passe mais tempo com seu filho, conte os milagres. As lutas, irmãos, nós passamos entre você e Deus, mas o milagre conte para eles. Ele precisa querer também viver a providência de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, e agora fechando parênteses, ele diz assim: porque essas coisas nos sobrevieram. Porque isso tudo está acontecendo é porque Deus marca as gerações com experiências particulares. Aleluia. Eu vou repetir novamente: Deus marca as gerações com experiências particulares. Se você pode, glorifica o nome do Senhor, porque com teu pai foi de uma forma, com você é outra. Aleluia. Ele viveu uma experiência, você vai viver outra, mas você terá a tua experiência com o Senhor também. Aleluia. É por isso que eles estavam passando, porque aquela nação, como eu já falei, ela vivia se desviando e voltando, desviando e voltando, e esse povo já não tinha a mesma experiência. Então eles precisavam de uma experiência maior. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 8 ele diz, o profeta sobe e diz assim: eu vos fiz subir da terra, fiz subir e vos tirei da casa da servidão.
Ou seja, Deus nos tirou do Egito. O Egito simboliza o pecado, simboliza o lugar da escravidão, onde o inimigo escravizava. Então Deus está dizendo assim: olha, eu te tirei de lá e te trouxe para o lado de cá. E do lado de cá, aleluia, vai viver uma vida diferenciada, com experiências novas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que eu entendo, irmãos, é que Deus não queria somente fazer com Gideão. Porque se Deus quisesse somente fazer com Gideão, então aquele povo que se levantou, aqueles 20 mil que se levantaram, eles entrariam na guerra e Deus os abençoaria e eles venciam a guerra e eles sairiam dali tranquilamente. Desculpe, 20 mil não, né? 32 mil, né? E ali eles começariam, que certamente eles venceriam a guerra. Mas quando eles vencessem a guerra, eles voltavam a adorar os deuses de novo. Sabe por quê? Porque eles não entendiam que era Deus fazendo alguma coisa. Eles não iriam entender que era Deus que estava operando o milagre. Então eles certamente diriam assim: vencemos as lutas, ganhamos a guerra. Eles não iam deixar de adorar a Deus, não. Mas eles iriam começar a colocar, acreditar na conta deles a vitória que eles estavam vivendo. Para acreditar na conta deles, bastava Deus dizer: vá, os 32 mil vocês vão vencer a guerra. E Deus poderia até abençoar, e eles não iriam entender, porque eles iriam pensar que era pelas próprias forças. Então Deus estava dizendo assim: eu tenho algo diferente para fazer, porque eu quero que você saiba que sou eu quem estou fazendo. Aleluia, não é a tua força, não é a tua inteligência, não é o teu estudo, não é a tua capacitação, sou eu que estou operando. E quando eu opero, sou eu quem falo as ordens, sou eu quem dito como fazer, sou eu que dirijo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Os seus deuses tinham como providenciar também. Os deuses deles tinham como providenciar. A palavra de Deus nos fala, irmãos, e quando um dia desse eu fui procurar, fazendo um estudo, fui procurar a respeito de Baal. Só no meu dicionário tem umas 4 folhas a respeito de Baal. Tem Baal para tudo que é nome. Baal disso aqui, Baal daquilo, Baal daquilo, Baal daquilo. Entre eles aqui foi falado de Baal Berite, que é o Deus da aliança. Ou seja, aquele povo já tinha feito até aliança com um Baal. Um Baal significava um ídolo. A palavra Baal significa Senhor, mas eles eram um tipo de ídolos onde eles acreditavam que aqueles Baals podiam trazer a prosperidade. E eles ofereciam as coisas esperando a prosperidade que eles iriam enviar. Então os povos que estavam ao redor, eles tinham como buscar dos Baalins e dos Baals, eles podiam buscar o alimento. E a gente vê muitas vezes, irmãos, aqui, quantas vezes a pessoa se mistura. Por quê? Porque esse Deus daqui dessa terra produz alimento. Ele começa a produzir o alimento, a comida, e às vezes porque ele produz, os Estados Unidos produz o alimento, muitas vezes nós não vamos buscar no Senhor, muitas vezes não vamos agradecer ao Senhor, muitas vezes não paramos para reconhecer que tudo que vem, que está na nossa mão, vem das mãos dele. Aleluia, é por isso que nós devolvemos a parte dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Então, se Deus abrisse somente a porta e eles vencessem a guerra com aqueles 32 mil, certamente o nome do Senhor não seria conhecido entre as nações que estavam ao redor. Por quê? Porque eles também acreditavam que eles poderiam fazer a própria plantação e ter os seus alimentos dos outros deuses. Então Deus tinha que fazer alguma coisa muito grande, alguma coisa que fosse muito maior, fosse muito melhor, para que houvesse verdadeiramente um reconhecimento que é Deus quem está fazendo.
Você pode reconhecer que é Deus que está fazendo algo na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas chegam aqui e esquecem. Muitas pessoas chegam aqui, irmãos, e são tão crentes, adoram o Senhor, passa um mês, a gente liga, a pessoa nem atende mais. Desculpe se alguém me escutar isso na internet, me perdoe, mas não me perdoe muito não, porque eu digo mesmo. Não é? Tem gente que a gente liga, a pessoa já nem me atende mais. Por quê? Porque quando chegou esperando do Senhor, mas quando viu que os Estados Unidos providencia, a pessoa até esquece do Senhor. A pessoa não vem mais dar glórias ao nome do Senhor. Não vem mais reconhecer a soberania de Deus sobre esse país. Então ele se coloca debaixo do país para receber o alimento que o país produz. Eu quero lhe dizer uma coisa: dentro da terra prometida tem gente morrendo de fome, se não entender que é o Senhor que providencia comida na tua mesa. Então abre teu coração nessa noite e diga: é Ele que me dá a comida, é Ele que me guarda quando eu saio pelas ruas, é Ele que me dá o vestir. É para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele o louvor. Eu não estou escutando você dando glórias ao Senhor Jesus. É Ele quem te trouxe, é Ele quem te cuida, é Ele quem guarda a tua família, é Ele que abençoa os teus passos. Aleluia, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus quer experiências particulares. Deus quer que você não viva da experiência dos outros, porque a experiência dos outros é muito boa, aleluia, mas ela só te alimenta um dia, 2, no máximo 3. Eu vejo gente dizer: pastor, que testemunho lindo eu escutei hoje. Ele te alimenta um dia, talvez 2 dias, mas a mão do Senhor te alimenta a cada dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Deus diz assim: eu não vou fazer dessa forma, eu não vou fazer de uma forma que amanhã ou depois as pessoas já nem se lembrem mais, nem saibam mais de onde veio a bênção. Não saiba de que sou eu que estou no controle da vida, porque eu acredito que isso está, irmão, lá dentro do contrato. Quando a gente aceita Jesus, eu acho que está nas letras pequenas que a gente não lê. Quando a gente aceita Jesus, é assim: glória a Deus, não é? O milagre, estou salvo, agora vou para o céu. Mas eu acho que lá nas letrinhas pequenas está dizendo assim: Deus, eu te dou autoridade para o Senhor fazer o que o Senhor quiser da minha vida. E lá nas letrinhas pequenas do contrato está dizendo assim: aleluia, se o Senhor quiser, o Senhor faz, se não quiser, o Senhor não faz. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você não leu a letra pequena, e leia nessa noite em nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer como Ele quer, mas no final Ele vai te dar a vitória, porque o nome dEle está sendo glorificado na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, eu quero entrar um pouquinho mais, porque quando o anjo apareceu para Gideão, ele disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Eu não estava vendo Gideão fazendo muita coisa, não, irmão. Eu estava vendo Gideão com medo, escondido, lá no meio, lá naquele, no lagar pequenininho lá, com medo de enfrentar. E o anjo disse: vai nessa tua força. Que força, Senhor? Que força! Se as maravilhas já não acontecem mais, se a palavra de Deus diz aqui que ele diz: até o Senhor já nos desamparou. Que força! E aí parece que, irmãos, quando vai chegando o final da nossa força, aleluia, porque lá no exército eu vi uma vez os comandantes dizer assim: quando uma pessoa disser que não aguenta mais, ele tem 60% ainda de força. Meu Deus do céu! Quando a
pessoa está lá morrendo, irmão, dava uns troncos grandes, já passava por dentro da água, morrendo, passava por debaixo, levava choque, chegava lá do outro lado, só os pedaços. Aí o chefe dizia assim, o grandão lá dizia assim, não, eles ainda têm 60% de força. Quando você diz assim, Deus, eu já não aguento mais. Oh Senhor, eu já não aguento mais. Deus está dizendo, ainda tem força. Aleluia. Ainda tem força. Aleluia. Abra a boca e glorifica. Para de reclamar, para de ficar se fazendo de coitadinha, para de ficar falando que já não aguenta mais, porque Deus está trabalhando. E quando a palavra dele diz, eu estou trabalhando, aleluia, levanta a força, volta a alegria na presença do Senhor. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Aleluia. Então glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque aqui tem 300 de Gideão em nome do Senhor Jesus, e é com esses 300 que Deus vai vencer a batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. Eu falei isso na igreja católica, escutei tanto glória a Deus, vou falar de novo. Eu vou dizer de novo. Você não precisa ver. Eu ia dizer uma igreja presbiteriana, mas aí eu pensei direitinho e digo, não vou falar isso. Não é? Você precisa dar glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Porque você não precisa ver Deus. Você não precisa ver Deus. Você precisa saber que Ele está ali. Aleluia. E você vai sentir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém me provar que Sadraque, Mesaque e Abednego viram a Deus, eu vou poder voltar e ler novamente a passagem. Porque na verdade, quando ele estava sendo acusado, eles não viam a Deus, mas eles criam. Aleluia. Eles disseram, eu não abro mão do Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ah, mas o rei disse, vocês estão fazendo de propósito. Ele disse, não, rei, não é de propósito não. É porque eu sei que se o meu Deus quiser, Ele faz, mas também se Ele não quiser, não tem problema. Aleluia, nós não vamos negar a Ele, vamos ficar aqui na presença dEle de todas as formas. O rei se chateou muito e disse assim, olha, vamos aumentar a fornalha 7 vezes mais para ver se ele muda a fé, não é? Para ver se eles pensam 2 vezes antes. E os irmãos já conhecem a história, e eu gosto muito dessa passagem, porque teve uma vez que eu tive uma visão muito interessante nessa passagem, porque diz a palavra de Deus que os homens foram, né, fizeram aquela fornalha muito grande, né? E era mais ou menos assim, havia uma escada assim grande, onde as pessoas se sentavam como se fosse uma arquibancada, e aqui era a fornalha, e por trás da fornalha havia uma rampa, onde eles empurravam as pessoas para o povo de lá ver, e ficar como se fosse um espetáculo. Ou seja, quem desobedecesse ao rei, iria passar por essa circunstância. Então as pessoas estavam ali olhando o espetáculo. 3 pessoas iriam ser jogadas na fornalha. E aquele povo tinha que vir, não era algo opcional, porque aquilo era um ato de intimidação. O rei estava dizendo o seguinte: se não me obedecer, vai para a fornalha. Então ele não ia fazer isso em particular, ele teria que fazer isso ao público, e o público não tinha opção de dizer, hoje eu não vou não, porque tinha que estar lá. Então o povo tinha que estar lá. Então imagina a quantidade de gente que estava ali para olhar aquela situação. E aqueles jovens dizendo, nós não vamos negar, se aumenta 7 vezes mais, coloca os homens mais fortes assim do palácio, como o pastor Kleber e o pastor irmão Flávio, assim, os 2 mais fortes, vocês vão empurrar ele lá. E diz que a palavra de Deus que eles foram levando os jovens, mas antes disso, fizeram algo que para mim pareceu estranho. A palavra de Deus diz que eles mandaram vestir as suas vestes reais. Eu já falei isso aqui, irmão, mas me permita, o pastor é repetitivo mesmo, né? Eu fico impressionado, irmãos, com a grandeza de Deus.
Porque se eu fosse o rei e tivesse um coração bonzinho desse que ele tinha, eu mandava matar e acabou. Vai pôr roupa real dele? Não, vamos jogar eles fora do jeito que eles estão. Não, mas a palavra de Deus diz que mandou colocar as roupas reais. E eles foram vestidos das roupas reais para serem jogados na fornalha. E isso sempre me chamou a atenção, porque eu não tinha essa visão a respeito disso. Mas aí diz a palavra de Deus, quando os homens foram jogados, os homens sofreram de queimaduras, o calor, quem sabe, tirou a força, e eles morreram ali antes de jogar os jovens. E os jovens entraram na fornalha, e andando dentro da fornalha, eu fico imaginando eles olhando para o povo lá fora, todo mundo atônito assim, olhando, e eles ali andando, e um falando com o outro, dizendo o que é que está acontecendo. Aleluia, porque a palavra de Deus não diz, irmãos, que ele estava vendo o quarto homem que estava ali, mas o povo que estava do outro lado estava vendo o quarto homem. Por isso que eu estou lhe dizendo, você não precisa ver que Deus está com você, mas os que estão do lado de fora estão dizendo, tem algo diferente nessa família, tem algo diferente com eles. Aleluia, nós estamos vendo Deus na vida dele, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Deus está te mostrando nessa noite, aleluia, que para andar com o Senhor no meio da fornalha, tem que estar vestido com vestes reais, porque você vai andar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia, então não para de glorificar, glorifica, reconheça que Ele é soberano na tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Santo de Israel, aleluia. aleluia, Glória a Deus, aleluia. glórias, Aleluia. glórias, Aleluia. glórias. Aleluia, enquanto você não parar, aleluia, de ficar olhando para mim, aleluia, e começar a dar glórias a Deus, eu não vou começar novamente. Aleluia, Deus está falando conosco nessa noite. Pare de olhar para a sua própria força. Pare de perguntar se é Deus por que isso está acontecendo, e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu preciso correr, que a hora não me permite, não me ajuda. E eu não quero passar muito tempo do tempo. Mas eu quero falar de algumas coisas ainda. E uma delas, irmãos, é que Gideão fez um sinal com o Senhor, fez uma prova com Deus. E ele disse, olha, Senhor, pegou um novelo de algodão e colocou ali na grama e disse assim, olha, a Bíblia diz ali, colocou e disse, se amanhã toda a grama estiver seca e o novelo estiver molhado, ou no caso ao contrário, né? Ele dizia assim, então eu vou acreditar que foi o Senhor que me escolheu. Deus fez, ele chegou e estava tudo molhado e o algodão estava seco. Aí ele fez o contrário, na outra noite ele disse, olha, Senhor, se por acaso estiver seco, todo o orvalho e só o algodão molhado, então eu vou acreditar. E aí Deus fez, estava tudo seco e algodão molhado, e ele vai lá, espreme, enche um copo, e aí ele tinha certeza de que é Deus. Aleluia. Feche os seus olhos um minutinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Deus fiel. Porque às vezes a gente faz um teste com Deus e diz, Deus, se for o Senhor, faz isso. E o Deus mostra. Aleluia. E daqui a pouco a gente pergunta de novo, Senhor, mas as coisas não estão dando certo. Mostra de novo, e o Senhor fala de novo. Aleluia. E até quando você vai querer ficar perguntando a mesma pergunta? Até
quando você vai querer que Deus fique se mostrando a cada dia para você? Se Ele já falou, foi eu quem te trouxe, eu vou cuidar de você, tenho planos para você, para a tua casa, para a tua família, tenho maiores planos do que você imagina, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, os meus planos são maiores do que os teus planos. Aleluia, não recua, porque Deus não se agrada daquele que recua, daquele que volta, daquele que não crê, daquele que tem outros planos que não sejam os planos de Deus. Deus está falando contigo nessa noite, então glorifica o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Eram 32 mil homens. Eu vou pular porque o tempo não nos ajuda. E aqueles homens estavam todos ali. Gideão foi para lá para ver o que era que estava acontecendo, e se levantou muita gente. E a primeira coisa que Deus faz, Ele diz assim: diz ao povo, diz aos covardes que voltem. Irmãos, é preciso ser muito corajoso para admitir que é covarde, não é? Porque ele dizendo, diga ao povo que dos covardes. Se eu perguntar aqui, alguém se levanta? Não levanta nada, irmão. Fica como covarde sentado. Eu vou até me sentar. Porque a pessoa fica lá. Se ninguém se levantar, não levanta. É fácil, irmão. Quando a gente chama aqui na frente, eu já sei. Só vem um, depois que o outro vem. Aí depois que um vem, os outros vêm. Até aqui na frente para receber a bênção assim. Imagina se ele dissesse aos covardes e medrosos, voltem. Voltou muita gente. 22 mil pessoas voltaram. Ficaram 10 mil. Eu fico imaginando, irmãos, Gideão dizendo assim, mas com 10 mil, porque 10 mil é muita gente. É muita gente. Ele pensou assim, não, 10 mil, com a mão de Deus, a gente vence a guerra. Aí Deus dá uma estratégia que era atípica. Deus diz assim, vai lá e manda eles beberem águas. E aqueles que forem menos atenciosos, eles vão se jogar na água, vão molhar a cabeça e tal. Mas aquele que levar a água à boca, esse você separa. E aí Gideão ficou olhando, irmão, chama todo mundo e agora vamos beber água. Que estratégia é essa, Gideão? Esse cara não sabe de nada. Vai vencer guerra nenhuma bebendo água, rapaz. A gente tem que ir lá treinar a espada. E Gideão diz, não, vamos beber água. Pior que a gente faz um negócio, irmão, que só Deus orientando. Amém? Amém? E a gente fala, e quando a igreja ouve, aleluia, a vitória chega para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi lá. E eu fico imaginando aqui Gideão olhando. Aí Deus disse, aquele para cá. Aí Gideão, para cá. Aí para cá, para cá. E você para lá. E na minha cabeça, eu gosto de pensar na situação. Eu fico imaginando Gideão dizendo, é o lado de cá. Porque já tem 10 e agora que tem um ali. Aí daqui a pouco 20, 30 para o lado de cá. E mais outro para o lado de cá. Gideão dele, eu já estou até gostando desse povo aqui. Está mais bonito. Começou a levantar 1.000, 2.000 e lá uns 20, 30. E Gideão estava até desprezando, eu acho. Levantou 9.700 do lado de cá. Do lado de cá 300, Gideão já estava até olhando para o soldado, quem era que ele ia colocar para o capitão. Aí Deus disse, manda esse povo voltar tudinho, Gideão. Porque o que eu quero fazer contigo é com esses 300 aqui. Aí ele estava dizendo, mas Deus, olha, não manda eles voltar, porque com esses aqui você perde a batalha, mas com esses aqui o Senhor entra na frente e te dá a estratégia para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não vou nem mais ler mais nada aqui, porque, irmãos, o que Deus tem já falou conosco. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Fique de pé, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você acredita que depois de tudo isso, Gideão ainda tinha dúvidas? Gideão desce ao arraial lá dos inimigos. E ele vai com um grupo para ver o que é que o povo pensava. Para um minuto, para você escutar o que Deus está falando. E ele desce com um grupo e vai lá para escutar o que é que o povo estava falando. E o povo diz assim: rapaz, eu tive um sonho. Ele foi escutar o sonho do povo. E o povo diz assim: olha, eu vi um pão assim, uma cevada, e viajando, passando por cima lá do arraial. E o que será isso? E alguém traduziu: isso não é nada mais do que a espada de Gideão. Ou seja, é Gideão que se levantou e que Deus entregou este povo na mão dele. Aleluia! Aleluia! Você já imaginou, irmão, que privilégio? Ele voltou com a certeza: com esses 300 eu ganho. O que Deus fez com você nessa noite é que ia dizer para você: eu estou falando para você que eu estou passeando por cima da tua causa. Aleluia! Eu estou passeando por cima da tua causa, eu estou passeando por cima da tua família, eu estou passeando por cima dos teus negócios. Sou eu quem estou mandando aí. Aleluia! Entenda que é o Senhor guardando a tua casa, a tua família, que Ele entrando na batalha e vencendo a guerra em nome do Senhor. Enquanto você não parar e começar a clamar o nome do Senhor, vai vir o profeta para te dizer: eu, o Senhor, te tirei do Egito, aleluia, com mão forte, entrarei nessa batalha e vencerei essa batalha contigo. Aleluia, aleluia. Mas o bonito da batalha, irmãos, é que não ficou somente para Gideão e para a pequena família dele, aleluia, mas ficou para todo o povo de Israel. Ficou para a família dele, ficou para os outros que começaram a dizer: é Deus que é na vida dele. Aleluia, eu quero te dizer em nome do Senhor: o que Deus vai fazer vai ser maior, aleluia, da maneira que Ele vai fazer. Aleluia, todos vão ter que reconhecer que é Ele quem está fazendo na tua vida. E os povos vão começar a dizer: nós estamos vendo o quarto homem andando com ela. Quando ela chega para trabalhar, o quarto homem chega com ela. Quando ela está dirigindo lá no meio do trânsito, o anjo está com ela. Aleluia, quando ela está trabalhando, colocando, às vezes Deus até permite que aconteça alguma coisa para você saber que é Ele quem está te guardando. Então começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a entender que o que o Senhor quer fazer é maior. Que o que o Senhor quer fazer é maior. Que o que o Senhor quer fazer é maior. Mas você precisa tomar posição diante de Deus. A palavra que eu ouvi hoje aqui pela boca do pastor, do pregador Mateus, aleluia, foi que Deus não vai te dar de qualquer jeito, aleluia, mas quando você buscar de todo o teu coração, aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus. Se o Gunnar olhasse aqui para mim, seria uma bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus. Comece a orar pela sua causa, pela sua vida. Comece a apresentar ao Senhor a sua vida nesta hora. Aleluia. Porque essa batalha é para poucos. Muitos vão ficar parados olhando. Mas o povo de Deus, aleluia, o povo que sabe, que está vivendo, que está passando, aleluia, ele diz: eu vou lá, eu vou buscar a minha vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, e ele deu uma estratégia para aquele povo. Receba em nome do Senhor Jesus. Ele disse: primeiro, pega uma panela, pega na panela, coloca algumas tochas dentro. E daquelas tochas também, na outra mão, você vai pegar um chofar. Porque a palavra para nós é trombeta, mas no original a palavra é chofar.
Era um toque que eles tinham para dizer: é hora de entrar na guerra e de guerrear. Aleluia. E Gideão deu uma estratégia. Disse: vai 100 para o lado de cá. Eu não sei na verdade se foi 100, eu sei que foram foram 3 grupos. Vai um para um lado, vai outro grupo para o outro e o outro grupo para o outro. E vamos cercar o inimigo com 3 grupos. E quando você ouvir o chofar tocando, aleluia, vocês vão quebrar as panelas e o inimigo vai ver. E quando o inimigo começar a ver que está rodeado, aleluia, ele vai entender, aleluia, que o Senhor é contigo para a glória do nome do Senhor. O problema é que tem gente que não tem mais fogo para colocar dentro da panela. Fica triste, parado, não quer buscar mais, não quer abrir a boca e glorificar, não quer vir na frente e buscar a vitória. Apagou, e Deus está dizendo: tem que colocar fogo na panela. Aleluia, porque quando o inimigo ver a tocha, ele vai bater em retirada. A tua casa, a tua família, aleluia, será liberta em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto a irmã está cantando, eu gostaria de convidar a você a sair do seu lugar, mas só se você, aleluia, um dos 300 de Gideão, vem na frente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, se a enfermidade, ela vai ter que sair em nome do Senhor Jesus. Se a porta está fechada, ela vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Mas só se você crer. Se não crer, fique no seu lugar. Mas se você crer, venha batalhar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, venha para frente, venha mais para frente, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Tem guerra que ninguém vai pelejar por você. Escuta o que Deus está falando.